Agora nós vamos nos aprofundar no tema gestão. Vamos ouvir sobre a sustentabilidade do setor de saúde perante uma crise sanitária sem precedentes. Eu vou convidar os nossos palestrantes para dividirem a tela aqui comigo. Primeiro, o André Médici, economista social e da saúde, consultor internacional. Oi, André. Oi, Isabela, tudo bem? Como é que você vai? Como é que está tudo? Muito bom te reencontrar aqui no CONAP, André. Pois é um prazer também reencontrar você. Olha, já garanto para a nossa audiência que vocês terão uma aula com o André, tá? Estivemos juntos há pouco tempo e eu aprendi muito. André, muito obrigada. É um prazer estar com você de volta. Maravilha. Junto com o André, o Jarbas Barbosa, vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde. Oi, Jarbas. Boa tarde. Bem-vindo, Jarbas. Boa tarde para você. E além do Jarbas, o Renato Casarotti, presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde. Oi, Renato. Bem-vindo. Boa tarde, Isabela, tudo bem? Excelente. Peço desculpas, por alguma questão estou sem o seu retorno, não estou lhe ouvindo. Mas estou ouvindo os demais convidados. Imagino que você esteja me apresentando, já agradeço aí as boas-vindas. Um prazer estar aqui com vocês. Excelente! Assim a nossa equipe também já vai ajustando o áudio do Renato. Já resolveram. Resolvido, então. E assim não precisa de áudio, né? A gente já entende que todos estão se entendendo. E essa conversa, gente, será moderada pelo diretor-presidente do Hospital Vera Cruz, o Erickson Blum Lima. Oi, Erickson. Boa tarde. Boa tarde, Isabela. Prazer estar aqui com vocês para moderar essa mesa que tenho certeza vai ser interessantíssima. Com certeza. Então agora eu passo a palavra para você e a gente se fala já já. Obrigado, Isabela. Boa tarde a todos, boa tarde a essa audiência maravilhosa. Inicialmente eu queria agradecer o convite ao Eduardo Amário, ao Antônio Brito da ANAP e nas pessoas do Zé Henrique Salvador e do Charles Odek, que fazem parte da comissão científica, agradecer o convite para moderar essa mesa. E sem mais delongas, eu gostaria de apresentar aqui, a Isabela já falou para nós quem é que está participando aí no eixo gestão desse tema extremamente interessante, a sustentabilidade do setor saúde perante uma crise sanitária sem precedentes. Nós vamos contar com o André Médici, né, que é economista social e da saúde, um consultor internacional, um grande craque, com o nosso vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa, e também com o Renato Casarotti, que é o presidente da Associação Brasileira da Abrange de Planos de Saúde. O tema nós vamos discorrer em 15 minutos de apresentação do André, depois o Jarbas vai nos falar 15 minutos, o Renato vai aí debater os temas e depois nós temos 20 minutos para as perguntas. Então, vamos em frente, eu convido o nosso querido André Médici para fazer a sua apresentação. André, com você, uma excelente apresentação e vamos em frente. Muito obrigado, é um prazer estar com todos vocês aí, cumprimentando a vocês também. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer a possibilidade de estar novamente no CONAP. O CONAP é um grande evento e eu tenho sempre me beneficiado muito das discussões profundas que o CONAP tem feito, né? Esse tema que nós vamos introduzir, esse tema da sustentabilidade do setor perante uma crise sanitária sem precedentes, é uma das questões que hoje em dia vão marcar uma mudança que eu acho que está em processo no setor saúde. Não se sabe em que direção, no sentido de quanto tempo ela vai demorar, quais são as características e a profundidade dessas mudanças, mas é uma questão que é muito importante, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar, né, é que, basicamente, a crise do setor saúde, né, a pandemia impactou o setor saúde de várias formas, né? Nós podemos dizer que ela impactou primeiro ao nível da demanda, né? Não só pela redução, né, da demanda pelo medo da infecção pela população, mas também pela qualidade da demanda, porque a demanda que antes estava sendo voltada para determinadas questões com o crescimento das doenças crônicas, elas tiveram uma mudança qualitativa, não só nas emergências, em função, basicamente, dessa questão das enfermidades infecciosas do Covid.
Também tivemos mudanças específicas pelo lado da oferta, né? Porque os serviços de saúde, principalmente os hospitais, tiveram que se readaptar no sentido de mudar suas formas de segurança, uma série de questões associadas a isso. E, com isso, mudaram também os processos, né? Porque os processos de entrada nos hospitais, os processos de triagem, os processos pelos quais você vai separar as alas de pacientes infectados e não infectados, tiveram grandes mudanças, não só também por isso, mas também pela utilização da inteligência artificial, da telemedicina e uma série de outras coisas que mudaram os processos que estão em curso dentro dos hospitais. Tivemos mudança de custos, né? Os custos dos serviços aumentaram muito em função do crescimento dos preços dos insumos, uma série de coisas desse tipo, né? Equipamentos de proteção pessoal, equipamentos como ventiladores mecânicos, uma série de coisas fizeram com que esses preços aumentaram em função da escassez desses produtos. E também dos resultados. Nós vamos ver que, nesses anos, né, de pandemia, estamos falando do ano passado, esse ano, as estatísticas estão demonstrando que aumentou não só a mortalidade hospitalar, né, pelo fato que a Covid é uma doença que aumenta a mortalidade hospitalar, mas também das doenças não Covid, pela falta de atendimento. Então, e pela cronicidade dos casos que acabam chegando aos hospitais. Então, essas mudanças que estão associadas. E elas aconteceram tanto nos hospitais, que foram o centro do processo, mas também nos serviços de atenção primária de saúde, que tiveram que mudar, as pessoas deixaram de utilizar, e aumentou muito a questão da teleconsulta, da telemedicina. Nas redes de saúde, houve muitas disrupturas entre os processos de organização das redes que estavam funcionando com uma certa sincronicidade, deixaram de ter esse tipo de processo. Os seguros-saúde, né, também tiveram um momento bastante interessante, porque, na medida em que reduziu, né, a demanda pelos serviços, aumentou um pouco a receita em relação aos custos, mas isso tem um efeito contrário, que também em 2021, que a gente está vendo na maior parte dos países que têm seguro de saúde, é um aumento da demanda reprimida, e com isso poderá impactar também a questão dos seguros nesse próximo ano. E a questão dos mecanismos de diagnóstico, aumentou muito a demanda por testes, por diagnóstico de diversos tipos de doença, e essas são questões que estão associadas especificamente, né? Os farmacêuticos tiveram uma mudança muito grande, não só pela questão da produção específica de vacinas, né, mas também especificamente pelo fato de que novos medicamentos começaram a ser produzidos em função da questão da pandemia, né? Equipamentos médicos também tiveram alguns avanços nesse processo e o uso cada vez mais da inteligência artificial associada a esses equipamentos, e outros insumos tiveram um impacto muito grande, porque houve uma escassez generalizada de insumos ao longo desse tempo. Então, tudo isso mostra que a pandemia teve um impacto muito grande no setor saúde, né? Agora, basicamente, o que isso se revela ao longo do tempo em que nós tivemos a pandemia? Primeiro, nós podemos dizer que a pandemia ela pode ser considerada antes e depois do processo de vacinação. Então, vamos colocar aqui um divisor de águas, mais ou menos por volta de janeiro, né, de 2021, quando a gente tem o processo da pandemia, e nós vamos ver dois movimentos bastante interessantes. Um movimento que seria um movimento antes da vacinação, onde ao nível, isso aí é um gráfico que revela a dinâmica mundial da pandemia entre janeiro e outubro, né, desse ano. Quer dizer, esse gráfico é de hoje, portanto, ele está incorporando as informações que vêm até ontem. Então, nós vamos ver que antes da vacinação, ao nível mundial, a gente tem um crescimento dos casos com ondas, mas essas ondas não chegaram, como elas se dão em sincronias diferentes em diferentes países, elas não se dão todas simultaneamente, mas elas acabam fazendo com que a gente tenha momentos de aceleração, quando ela se acelera em determinados países, e momentos de redução. Mas, a partir do momento que começa a haver a vacinação, nós começamos a ter, ao nível mundial, as primeiras reduções reais e ondas muito mais marcadas que estão variando em função da questão das variantes do Covid, né? Então, nós temos aqui vários casos específicos onde entra a questão de variantes, como a Delta, né? Que vão fazendo especificamente com que se tenham ondas diferenciadas. Mas acreditamos que existe uma tendência que essas ondas vão ser cada vez menos intensas e vai haver uma redução dos casos nos próximos meses, embora não se sabe exatamente, quer dizer, que quanto tempo essas ondas ainda, mesmo com menor intensidade, vão continuar existindo, o que faz com que os processos todos de vacinação continuem a sendo processos pensados para os próximos anos também. Então,
ainda está muito nebuloso qual vai ser o futuro desse processo. Mas o que a gente pode, né, dizer claramente, isso aí pelo movimento mundial, é que a gente tem um movimento antes da vacinação e um movimento depois da vacinação. Quando a gente observa os efeitos da pandemia nos serviços de saúde na fase pré-vacinação, nós vamos ver que uma pesquisa que a Organização Mundial da Saúde fez em 155 países, no ano passado, mostra que os serviços de prevenção e tratamento de doenças crônicas foram reduzidos ou descontinuados em muitos países. Né? 53% dos países interromperam, parcial ou totalmente, o serviço de tratamento de temas como a hipertensão. 42% interromperam o serviço de tratamento de câncer. 31% interromperam emergências cardiovasculares. 94% do staff, né, que estava trabalhando em doenças crônicas foi realocado para atividades relacionadas ao Covid-19, maior parte dos países. E 50% dos países interromperam exames de detecção de câncer. Então, só isso daí já mostra, basicamente, a disruptura que efetivamente a pandemia trouxe na organização do serviço de saúde. Perdão. Então, essa é uma das questões que eu acho que nós temos que colocar. Eu publiquei um artigo recente no anuário da ANAP desse ano, 2021. Vocês podem visitar o site da ANAP e baixar, né, não só o Observatório da ANAP 2021, como também esse artigo que está lá dentro, que mostra claramente que a gente teve, né, uma redução muito grande das cirurgias eletivas, né, realizadas em relação às programadas. E isso foi bastante alto em determinadas áreas, como, por exemplo, as cirurgias cardíacas, nas áreas específicas de câncer, em outras terapias, enfim. Na verdade, a gente vai notar claramente pelos dados que estão aí como é que houve uma disruptura bastante grande desse tipo de serviços, né? E se nós observarmos, basicamente, que o cancelamento das cirurgias ocorreu, como ele ocorreu não só nos países de alta renda, onde 72%, quase 73% das cirurgias foram canceladas, mas também nos países de média renda, numa proporção similar, 72%, e até nos países de baixa renda. Então, a pandemia afetou bastante, especificamente, esse tipo de processo. E afetou em várias áreas do mundo, como a gente pode ver no gráfico seguinte, né, onde a gente nota que em determinadas regiões, inclusive na América Latina, né, o cancelamento, quer dizer, 20% dos cancelamentos de cirurgias ocorreram, por exemplo, nos países que estão associados à América Latina. Então, essas são questões que a gente tem que, basicamente, levar em consideração quando a gente vê, basicamente, os impactos, né, da pandemia e como é que ela afetou especificamente a sustentabilidade do serviço de saúde ao longo desse tempo. No entanto, uma das coisas que nós podemos notar, né, é que existe uma busca de sustentabilidade no serviço de saúde naquela fase que nós podemos chamar pós-vacinação. Então, a vacinação não se completou e está longe de ser completada em grande parte dos países do mundo, né? Mas nos países onde ela está avançando, ela está propiciando um aumento da confiança da população em visitar os serviços de saúde e alcançar os níveis pré-pandêmicos. Ela está permitindo também, por outro lado, que nos países de alta renda, entre 20% a 30% dos atendimentos estejam sendo realizados através de telemedicina, então há já algum tipo de realização disso daí. Os serviços de saúde começam a construção de resiliência por longo prazo, através do desenvolvimento dos seus próprios sistemas preditivos, cada vez mais a questão do planejamento estratégico das entidades de saúde, dos hospitais, das redes, começa a ter mecanismos preditivos que permitem ter maior controle sobre as variáveis intervenientes no processo de saúde, né? E, com isso, remodelando também suas próprias carteiras de negócio para que se consiga ter uma certa estabilidade financeira, né? Existe também um aumento do uso de processos automatizados e também de ferramentas digitais, que é uma outra questão que estava um pouco represada antes da pandemia e agora aumenta com uma velocidade muito maior. E, por fim, investimentos em melhorias de segurança nos processos e nas cadeias de suprimento para evitar rupturas nos negócios, dado que as rupturas nas cadeias de suprimento foi um dos piores problemas que enfrentaram os hospitais e os serviços de saúde ao longo da pandemia. Então, se nós observarmos, por exemplo, a opinião, né, basicamente dos líderes de saúde, nós vamos ver que, basicamente, a maior parte deles acreditam que tem que aumentar, né, a segurança
né, das redes de saúde e aumentar também a possibilidade de fazer um maior planejamento dessas redes da forma como isso vai ser controlada. Essa é uma pesquisa que foi feita recentemente pela Pricewaterhouse, que mostra, basicamente, como é que os dirigentes dos hospitais aqui nos Estados Unidos estão reagindo em relação a esses problemas específicos da cadeia de suprimentos. Bom, uma outra questão que eu acho que é importante verificar é que, mesmo assim, os níveis de hospitalização em 2021 permanecem baixos em relação aos níveis pré-pandêmicos nos Estados Unidos. Então, vamos mostrar dois gráficos, né? É esse gráfico que está mostrando, basicamente, o que era, basicamente, a tendência que se tinha, que era esperado em relação ao nível de hospitalização, e como é que está o nível de hospitalização a partir do momento que teve a pandemia, a recuperação, especificamente, no pós-vacinação, mas a existência ainda de um determinado nível que está abaixo, no caso dos Estados Unidos, do nível existente antes, né? E isso daí em relação, basicamente, aos dados gerais. E se nós observarmos só especificamente os níveis de hospitalização não associados à Covid, nós vamos ver que esse gap é ainda maior, ou seja, as internações, as hospitalizações que não estão associadas à Covid estão ainda mais baixas, especificamente, do que estava esperado antes. Uma outra questão que nós podemos verificar, né, é que os gastos em saúde se encontram, né, 7,1% abaixo da média dos 3 anos anteriores à pandemia, né? Então, aqui nós temos, nesse primeiro gráfico, os gastos com serviços de saúde em trilhões de dólares, mostrando a queda que a gente teve a partir do momento da pandemia, a recuperação que está tendo recentemente, e especificamente em 2021, com o pós-vacinação, né, o período durante a vacinação, mas que mesmo assim não chegou ao nível concreto. Mas, se isso é verdade para o serviço de saúde como um todo, nós podemos dizer que, no caso dos hospitais, está havendo uma recuperação maior. Então, os hospitais estão tendo maior sustentabilidade e resiliência. Os hospitais praticamente estão recuperando, estão um pouquinho abaixo da tendência que se tinha em termos do crescimento do gasto que se tinha antes. Mas, na verdade, eles estão, de alguma forma, um pouco melhor do que o resto do serviço de saúde como um todo, né? Então, a outra questão que a gente pode colocar, que é, se isso acontece especificamente ao nível dos Estados Unidos, como é que isso acontece especificamente no Brasil? E aí eu queria retomar um pouco a questão dos dados do observatório da ANAP, e basicamente também os dados que nós temos do nosso sistema de informações, assim, que mostram dados bastante interessantes, né? Nós podemos ver que na fase pré-vacinação, né, houve realmente uma redução de todos os tipos de taxas de ocupação de leitos em várias áreas especificamente do setor. Então, aqui a gente tem várias áreas que podem demonstrar como é que isso está acontecendo, né? Mas, por outro lado, nós vamos ter que, depois, quer dizer, do período pré-vacinação, ou mesmo ainda no período pré-vacinação, já começa a haver uma recuperação dos níveis de ocupação a partir do nível do terceiro trimestre do ano passado. Então, nós temos aqui praticamente a taxa de ocupação quase chegando ao mesmo nível que ela tinha antes, né? Em 2019, de 2020, o último trimestre de 2020 praticamente iguala a que estava existindo no último trimestre de 2019. Também nós podemos notar que esses dados estão um pouco relacionados com a questão da rentabilidade dos hospitais, né? Nós vamos ver que no período pré-vacinação, a gente vai ver que teve uma queda muito grande, né, da rentabilidade, né, dos hospitais, principalmente no segundo trimestre, com uma recuperação posterior. E, praticamente, no quarto trimestre, de 2020, ela já se equipara ao quarto trimestre de 2019, o que significa que a gente teve uma redução de quase 86%, né, na variação percentual da margem EBITDA, né, que avalia a rentabilidade dos hospitais, uma variação negativa de 86%, mas depois, no quarto trimestre de 2020, uma variação positiva de 4%. Nós podemos notar ainda, né, que, basicamente, esse equilíbrio do financeiro foi alcançado, basicamente, não apenas, né, com a questão do impacto nas receitas, porque as receitas por internação se reduziram,
mas basicamente com impactos que estão associados também ao tema específico das despesas, né? Houve um crescimento das despesas de alguma forma, mas se fez um grande esforço para controlar as despesas. Isso daí vai um pouco se refletir no pós-vacinação, quando a gente vê basicamente uma recuperação das taxas de ocupação de leitos dos hospitais da ANAP e, consequentemente, né, quer dizer, essas taxas de ocupação vão chegar a um nível bem melhor. Isso se reflete também nos dados financeiros, onde a gente observa que depois da queda que a gente teve em 2020, a gente tem uma recuperação, né, especificamente das margens de rentabilidade em 2021. Bom, então, existe uma série de questões que estão associadas, que esses dados mostram, não só nos Estados Unidos, como no Brasil também, que os hospitais, de alguma forma, encontraram caminhos para buscar essa sustentabilidade. E quais foram esses caminhos? Quer dizer, essa é uma das questões que eu acho que a gente tem que colocar nessas considerações finais. A primeira que a gente tem, que após uma redução sem precedentes no número de internações hospitalares em 2020, a utilização ainda permanece ligeiramente abaixo dos níveis esperados, mas porque alguns dos cuidados que não ocorreram no início da pandemia do Covid foram perdidos, uma vez que eles, em vez de serem adiados, né? Quando você tem um adiamento por muito tempo, na verdade, esses procedimentos não vão ser realizados por causa de mortes, por causa de outros tipos de mudanças. Agora, de alguma forma, os efeitos econômicos da pandemia eles podem diminuir o número de pessoas que procuram o serviço de saúde. E essa é uma questão que a gente ainda está verificando na maior parte dos países. A demanda, né, por serviço de saúde continua ainda baixa. E como foi visto em crises econômicas anteriores, algumas pessoas podem até mesmo ter perdido a capacidade de financiamento, né, das suas próprias necessidades de saúde. Por quê? Ou porque perderam seguros de saúde com desemprego, ou porque perderam renda. Então, essa é uma questão também que deve ser considerada. Também você pode colocar que o uso reprimido de serviços de saúde pode não ter impulsionado apenas pela demanda, mas uma oferta mais limitada de profissionais de saúde também pode levar a atrasos contínuos na disponibilidade dos cuidados. Então, a gente tem também elementos que mostram que, em muitos lugares, quer dizer, a questão da demanda por profissionais de saúde foi bastante afetada em função da questão específica da pandemia, além do fato de que há disruptura entre as passagens, né, da linha de cuidado, de pacientes na linha de cuidado, de uma parte da rede para outra. E tudo isso faz com que se possa ter uma série de problemas associados a isso também. O emprego no setor saúde diminuiu um pouco na pandemia, mas tem se recuperado. Quer dizer, pode levar algum tempo para que os horários disponíveis sejam totalmente reabertos, né? E os cuidados perdidos podem ter levado a resultados agravados ou até mesmo a morte prematura, que é uma outra questão que a gente colocou. Portanto, olhando para o futuro, o aumento da telemedicina e formas alternativas de prestar cuidados pode alterar a forma como as pessoas utilizam os cuidados. Porque algumas das mudanças, inclusive do fortalecimento da robustez tecnológica que a gente tem atualmente com os procedimentos de telemedicina, fazem com que esses tipos de serviços não sejam mais reversíveis. Quer dizer, os processos são muito mais claros, muito mais robustos, e também a tecnologia permite um resultado muito melhor desse tipo de estratégias. E, por fim, né, que a gente pode dizer que os hospitais, mais do que os sistemas de saúde em geral, né, especificamente os melhores hospitais, têm encontrado formas alternativas na reorganização dos processos e redução dos custos, que é uma questão importante para fazer com que essa sustentabilidade se mantenha. Isso vai aumentar a eficiência e buscar sustentabilidade durante o restante da pandemia e, efetivamente, mais tarde. É lógico que a gente pode dizer que muitas das reformas que eram necessárias ao setor saúde foram, em parte, adiadas, mas existe também uma predisposição muito maior para que essas reformas venham, porque elas mudam a natureza da eficiência do setor saúde e elas, em certo sentido, são disruptivas. Então, questões que já colocamos antes, que foram colocadas antes, como essa discussão dos modelos de pagamento, passar de modelos de pagamento de volume para valor, passam a ser muito mais importantes porque elas vão ser elementos de contenção de custos e melhoria de qualidade. Quer dizer, são coisas que a gente tem que começar a pensar
do ponto de vista mais dinâmico, de como essa sustentabilidade vai ser colocada ao nível do futuro. Então, eram esses os comentários que eu queria colocar para vocês. Eu agradeço o que vocês escutaram e espero os comentários aí, especificamente, do Barges e do Jarbas e do Casarotti. Muito obrigado. Obrigado, André, pela sua brilhante palestra. E vamos agora passar a palavra, são 15h32, ao Jarbas Barbosa, vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, para a sua apresentação. Jarbas, por favor, temos aí 12 a 15 minutos para você colocar seus pontos. Com você. Obrigado, boa tarde, é um prazer participar da CONAP 2021. Eu quero, em nome do Antônio Brito, parabenizar a ANAP por esse evento. Eu creio que é muito importante aproveitar todos os espaços possíveis para que a gente possa fazer as reflexões necessárias ao setor saúde. O André facilitou bastante já a minha vida, que fez uma apresentação bastante ampla. Eu queria só destacar alguns pontos da nossa perspectiva da Organização Pan-Americana da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, que eu creio serem importantes para esse debate. O primeiro é esse reconhecimento, mais do que nunca, de que uma crise de saúde pública, com essa proporção, com esse impacto que teve a pandemia de Covid-19, ela não é só uma crise na saúde, ela é pelo menos uma tríplice crise, com impacto social e econômico tremendo, além de impacto político também. Nós lançamos um informe junto com a CEPAL no ano passado, exatamente pontuando que economia e saúde devem ser vistas em conjunto. Houve um debate em alguns países entre controlar a pandemia ou manter a economia funcionando. Olhando de hoje, já em vários países, é possível reconhecer que os pressupostos daquele informe estavam absolutamente corretos. Países que não controlaram bem a pandemia, que vacilaram ou tiveram debates internos sobre as medidas de saúde pública na época, que tinham efetividade para reduzir a transmissão ou que demoraram na vacinação, tiveram um desempenho econômico pior do que países que agiram de maneira mais adequada. Aumentou também na América Latina e no Caribe, nesses mais de 1 ano e meio já, a pobreza e a pobreza extrema de novo, mesmo as medidas tomadas pelos países no sentido de reduzir o impacto nas famílias mais pobres, eles ainda não foram capazes, diferente de países desenvolvidos, não foram capazes de reduzir esse retrocesso que houve na região. Segundo, que a pandemia realçou muito um traço que já infelizmente, um traço característico da América Latina, o problema das desigualdades. Quando nós olhamos todos os indicadores, seja aqui nos Estados Unidos, seja no México, seja na Colômbia, seja no Peru, seja no Brasil, as pessoas mais pobres foram mais acometidas e morreram mais. Pobre, aí eu uso como nome genérico para falar de grupos mais vulneráveis. Sejam eles os afrodescendentes, sejam os pobres que moram na periferia das grandes cidades, sejam as populações indígenas. Em todos esses grupos tiveram um risco maior de adoecer, de ao adoecer fazer uma forma grave e de morrer pela Covid-19. Por razões conhecidas, por razões conhecidas e que, na verdade, reforçam essa ideia do círculo vicioso que nós temos entre pobreza e saúde na região. Os mais pobres têm menos acesso, por diferentes razões, diferentes barreiras em cada país, mas os mais pobres sempre têm menos acesso aos serviços de saúde. Com isso, todas as estatísticas nossas mostram que você tem mais hipertensos descompensados, mais diabéticos descompensados, mais pessoas com câncer sem diagnóstico e sem tratamento adequado entre os pobres do que entre os menos pobres ou do que os não pobres na região. Com isso, essas pessoas sempre estiveram mais vulneráveis a desenvolver formas graves da Covid-19, que sabidamente são mais frequentes entre pessoas que têm essas comorbidades
presentes. Segundo, as mesmas barreiras que levam essas pessoas a não buscarem o diagnóstico e tratamento da hipertensão, da diabetes, do câncer, etc., também fez com que elas chegassem mais tarde aos serviços de saúde. E a triste realidade é que a mortalidade chegou a ser 3 vezes maior em alguns países entre populações mais pobres do que entre outras populações. Então, eu diria que isso é também uma outra característica importante que nós precisamos levar em conta, né? Programas de saúde, planos de saúde, hoje que não têm um olhar específico sobre como reduzir as desigualdades, que se preocupa somente com as médias, né? As grandes médias nacionais. Nós poderemos até ter uma melhoria da média em alguns casos, mas que termina escondendo a não melhora ou até a piora dos indicadores dos grupos mais vulneráveis. Terceiro, o impacto que André já mencionou nos outros programas, né? Nós tivemos 2 rodadas nas Américas desse inquérito, que nós chamamos PULSE, pelo seu acrônimo em inglês, e vimos que realmente, né, mesmo serviços que dificilmente nós pensamos que poderiam ser suspensos durante a pandemia, foram, né? Nós tivemos como principal impacto exatamente na atenção primária da saúde, né? E isso reforça a ideia de como a atenção primária é, ao mesmo tempo, o primeiro nível de atenção, né, aos cuidados de saúde para a maioria das pessoas, mas também é responsável por levar a saúde àquela população mais vulnerável. O impacto nos outros programas também se dará mais sobre as populações mais vulneráveis, né? Nós tivemos, durante esse período, em dados que já vão sendo analisados, melhor analisados dos países, né, uma redução muito importante de não realização de diagnóstico precoce de câncer, de diabéticos e hipertensos que deixaram de fazer acompanhamento de maneira adequada, de crianças que deixaram de receber vacinação, a vacinação de rotina contra sarampo, pólio, etc. Quando a gente compara os dados desse ano com os dados de 2019, os dados do ano passado com 2019, a gente vê uma redução de até 23% na cobertura vacinal entre crianças, ou seja, problemas que vão exigir que os serviços de saúde mantenham e aprofundem novas estratégias e novas tecnologias para buscar corrigir, recuperar esses problemas que tivemos de acesso, né? Eu também acredito que o uso de processos de triagem mais adequado, que muitas vezes não eram implementados na maioria dos sistemas de saúde da América Latina, o uso da telemedicina e da teleconsulta, que muitas vezes até interesses corporativos limitavam muito o acesso, podem ser um bom legado da pandemia no sentido de ser mais uma ferramenta de superação dessas barreiras. Uma terceira reflexão sobre a questão específica da América Latina, Brasil, o quanto a própria situação econômica e social terminou moldando negativamente a resposta nessa região do mundo, né? Quando a gente olha os dados da Europa ou aqui dos Estados Unidos, isso antes da vacinação, né, claro, a gente tinha aquele pico, né, medidas de restrição de circulação rigorosas eram adotadas, 2, 3, 4 semanas depois começava a cair a transmissão, fazendo aquela curva de um V invertido. Na América Latina, a gente quase não teve V, né? A gente teve, na verdade, um platô. As medidas adotadas seguravam, de alguma maneira, a transmissão, mas essa transmissão seguia durante muito tempo num patamar relativamente alto. Isso por conta da informalidade na economia, por conta da falta de uma rede de proteção social forte para apoiar as medidas de suspensão de atividades não essenciais. Isso por conta, inclusive, da politização exacerbada que levou mensagens conflitantes para a população sobre o que deveria ser feito para evitar a transmissão. Então, eu creio que é importante também ressaltar que as condições, os determinantes socioeconômicos na América Latina tiveram um peso importante para moldar a resposta, inclusive a explicar alguns dos fracassos dessa região. Quando a gente olha
A taxa de mortalidade de alguns países da América Latina é muito mais elevada. 5 países da América Latina estão entre os 8 ou 9 países com maior taxa de mortalidade do mundo. Uma última reflexão importante é sobre a questão de algumas lições que nós temos desse período. O primeiro, da necessidade de construção de sistemas de saúde resilientes, o que envolve todo um debate sobre o financiamento dos sistemas de saúde. Grande maioria dos países da América não gastam 6% do PIB com financiamento público da saúde. A grande maioria dos países, na verdade, tem sistemas que são sistemas partidos. Então, quando você necessita de utilização ampla dos recursos disponíveis, você muitas vezes não tem regras de governança, regras de utilização. Então, para alguns países, em alguns locais, se construiu hospitais de campanha, quando, na verdade, você tinha ainda recursos no setor privado que não puderam ser utilizados pela falta de uma regra bem estabelecida de utilização e assim por diante. Vários equipamentos nessa mesma linha. Significa a própria questão dos profissionais da saúde, a implantação dos programas de prevenção e controle de infecção, o acesso a equipamentos de proteção individual. A taxa de infecção e de mortalidade entre profissionais de saúde da América Latina é alarmante, quando a gente compara com a Europa, quando a gente compara com países desenvolvidos, o que claramente demonstra que muitos dos planos e programas de prevenção e controle de infecção nunca saíram do papel nesses lugares. E, por último, eu chamo a atenção para a questão do acesso. Eu acho que o acesso equitativo continua a ser um dos grandes desafios, o que passa tanto pelo fortalecimento da capacidade de produção de países como o Brasil, da América Latina. Esses países tiveram dificuldade de equipamento de proteção individual, de luva, de máscara, de óculos de proteção, depois de ventiladores, respiradores mecânicos, depois de testes de PCR, de antígenos, agora de vacinas, mesmo medicamentos, o chamado kit de intubação, oxigênio. Isso ressalta a importância de que nós pensemos uma estratégia regional para fortalecer a capacidade de produção na América Latina e no Caribe e, com isso, reduzir a dependência, a importação, que hoje se concentra em um número pequeno de países que produzem esses equipamentos, produtos essenciais para a saúde. E o acesso equitativo global. Nós ainda temos, nas Américas, 2 países que ainda não alcançaram 10% da população vacinada, Jamaica, Nicarágua e Haiti, 3 países, desculpem. Estamos ainda com 24 países, incluindo esses, que se encontram abaixo de 40% de cobertura vacinal. 40% é a meta que se estabeleceu para se atingir em todos os países até o final do ano. Então, o acesso equitativo também é um tema que deve estar na agenda política dos países se nós queremos estar melhores preparados para uma futura pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem uma judiação, Pessoas com esse conhecimento, André, Jarbas, teve só 15 minutos para falar para a gente, mas brilhantemente sintetizaram grandes pensamentos. E agora, Renato, o teu desafio é maior ainda, que você só tem 10 minutos para debater sobre a brilhante exposição dos dois. Então, passo a palavra a você nesses próximos 10 minutos para você debater, e depois teremos mais 10 minutos para abrir para as perguntas, para tentarmos encerrar às 16h05. Renato, é com você. Obrigado pela oportunidade. Olha, a covardia não está no tempo, não. A covardia está em suceder doutor André Médici, economista brilhante, doutor Jarbas Barbosa, que é uma referência da saúde pública brasileira. Então, muito feliz de estar aqui. Parabéns mais uma vez à ANAP por mais um CONAP, o maior evento do setor hospitalar brasileiro, um dos maiores eventos da saúde no Brasil, debates sempre muito instigantes, muito inspiradores. E eu vou tentar ser bem rápido também, para reservar o tempo adequado para a gente conseguir fazer o debate. Eu tiro 2 pontos, porque não quero de forma nenhuma ousar aqui a entrar muito no detalhe da apresentação trazida pelo Dr. André Médici, brilhante, explica muito bem esse fenômeno que aconteceu, essa barriga da entrega do cuidado em 2020,
e a retomada agora em 2021, e como isso afetou diferentemente, na verdade afetou de forma semelhante, mas em momentos diferentes, os diferentes elos da cadeia produtiva da saúde, principalmente na saúde privada. Mas tem duas lições que eu tiro dessa pandemia, de pontos que a gente precisa abordar para encontrar essa sustentabilidade. E quando eu falo sustentabilidade, não de um elo específico da cadeia, né? Não a sustentabilidade dos hospitais, ou dos planos de saúde, ou da indústria, mas a sustentabilidade da saúde como um todo, e acho que isso aqui vale tanto para o subsistema público quanto para o subsistema privado do nosso Sistema Único de Saúde. A gente precisa fazer um debate mais aberto e mais racional com relação à alocação de recursos. Acho que, para mim, essa é um ensinamento que eu tiro do enfrentamento da pandemia. E aí falo mais até do subsistema privado, apesar de não exclusivamente dele. A nossa entrega de cuidado ainda é muito fragmentada. A nossa escolha por incorporação de tecnologia é absolutamente fragmentada. A gente não tem um olhar de sistema para isso, né? Discute-se incorporação em diferentes especialidades, sem um olhar muito claro para qual que é a entrega de valor que cada uma delas traz. Olhando individualmente, elas podem até fazer sentido. Quando você olha como sistema, dificilmente fazem, e a gente chega nesse dilema que enfrentamos hoje, né? Que é um dilema de uma pressão muito grande nos preços que a gente depois repassa para os clientes, para os consumidores, e esse preço que sobe várias vezes a inflação geral, ano após ano, acaba gerando exclusão, uma exclusão por preço, né? Vou comentar, acho que foi o próprio André que comentou, agora não me recordo, mas as pessoas saem ou porque perdem o emprego ou porque não conseguem pagar o plano de saúde, que é a porta de entrada no sistema. E a gente precisa trabalhar melhor essa incorporação. E trabalhar melhor essa incorporação no sistema público da mesma forma. Eu brinco, o doutor Jarbas Barbosa falou do falso dilema, ele não usou essa expressão, mas é a expressão que a gente usa e faz todo sentido, o falso dilema entre economia e saúde, um dilema que não existe dilema em economia e saúde. Da mesma forma, não existe um dilema entre gestão ineficiente e subfinanciamento, né? O problema da saúde brasileira não tem só a ver com subfinanciamento, nem só a ver com uma gestão que precisa ser aprimorada. Tem a ver com as duas coisas. Então, da mesma forma, a gente tem que fazer um debate aberto sobre quais são as nossas prioridades. Onde a gente vai alocar esses recursos, né? A carência em saúde é uma premissa que sempre vai existir. Isso eu não tenho a menor dúvida. Como as nossas demandas de saúde só crescem e vão crescer, principalmente pela questão demográfica, já enfrentada por outros países, mas muito enfrentada pelo Brasil, e que deve se agravar nos próximos anos, a gente precisa fazer escolhas. Onde vamos alocar os nossos recursos? Hoje a escolha não é racional. Hoje essa escolha vai meio na base de quem grita mais, quem tem mais espaço. E a alocação de recursos não necessariamente é feita para aquelas patologias ou aquelas enfermidades onde ela pode trazer mais valor para a saúde coletiva, né? O que acabou acontecendo na pandemia de uma forma absolutamente abrupta e não intencional? Essa prioridade nos foi imposta, né? Não foi uma escolha, ela foi imposta. Nós enfrentamos uma pandemia que infelizmente levou a óbito milhares e milhares, no caso do Brasil, mais de 600 mil pessoas. Isso nos levou a priorizar o combate a essa patologia, né? essa doença. E, obviamente, uma priorização necessária, mas que trouxe impactos em outras doenças fundamentais, principalmente para a saúde coletiva, como as doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, questões também cardíacas, né? E por aí vai. Mas eu acho que ajudou a clarear o seguinte: olha, são escolhas que precisam ser feitas. Você para pensar, o grosso do investimento em saúde no Brasil, nos dois subsistemas, não está em doenças crônicas. Não está em outras patologias, muitas vezes por uma questão, e aí eu falo como representante do setor privado, muito mais por uma questão de margens de lucro, por uma questão comercial, do que uma questão de saúde coletiva. A gente está alocando o recurso necessário em prevenção, estamos alocando o recurso necessário, inclusive enquanto plano de saúde, na gestão de pacientes crônicos, né, que são aqueles mais numerosos e que precisam desse apoio, ou essa alocação de recursos é mais aleatória? Então, essa definição de prioridade não é fácil, eu tenho certeza disso, que isso obviamente leva a escolhas que deixarão doenças com menos recursos do que dispõem hoje,
inclusive para investimento em pesquisa e inovação, mas é um debate que tem que ser feito de forma madura e como sociedade. Quais são as prioridades que a gente vai eleger e de que forma essa priorização também reserva um mínimo de recursos para evitar aquele fenômeno histórico das doenças negligenciadas, que hoje é o contrário, né? Hoje você vê muito, por exemplo, a indústria farmacêutica abrindo mão dos portfólios mais maduros para doenças crônicas e investindo pesadamente em doenças raras, por uma questão de necessidade, mas também de margens de lucro mais atraentes desse mercado. Não necessariamente isso entrega mais valor do ponto de vista de saúde coletiva. E o outro aprendizado, já encaminhando o encerramento para reservar um espaço para o debate, por uma ironia da forma como aconteceu, né, mas o André mostrou muito bem isso, o efeito da vacinação na entrega de resultados em saúde, ficou claro, de uma forma absolutamente óbvia, como o recurso investido em prevenção sempre vai entregar mais valor do que o recurso investido puramente no cuidado assistencial de alta complexidade. Ele é necessário, ele é fundamental, a gente tem que garantir mais acesso a ele. Ele foi fundamental no momento que não havia nenhuma medida de prevenção, pelo menos de prevenção farmacológica, né, sem vacinas, sem tratamentos eficazes. Então, ele era fundamental você tratar na alta complexidade, mas no momento que o investimento em prevenção foi eficiente, entregou uma vacina ou várias vacinas eficazes, o resultado está aí. Então, de novo, aí eu junto os dois temas, né? Ao definir quais são as nossas prioridades, elas têm que ser definidas não somente nas doenças das enfermidades, patologias que precisam ser combatidas, como também em quais elos da cadeia os recursos precisam ser investidos. Eu acho que esse é o debate que nos foi colocado, ele não foi uma escolha da sociedade brasileira ou mundial, ela foi, eu digo que não foi por convicção, foi por constrangimento, mas esse é um debate que, para a gente caminhar, para caminharmos para um futuro mais sustentável da saúde, esse debate tem que ser feito de forma madura, equilibrada, consciente, mas precisamos fazer uma escolha mais racional como sociedade. Caso contrário, a gente vai continuar essa coisa meio errática, né, dos recursos alocados sem muito critério. Isso leva à ineficiência, isso leva ao aumento de custos e acaba expulsando as pessoas do sistema por preço. E aí, para encerrar, o doutor Jarbas falou do nível de desigualdade e na saúde privada não é diferente, doutor Jarbas. A gente, enquanto temos, por exemplo, no estado de São Paulo, uma cobertura de planos de saúde da ordem de 45% da população, chegando a 50% na grande São Paulo, em todos os estados da região norte do país, essa cobertura fica abaixo de 2 dígitos, né? Em alguns estados chega a menos de 5%. Então, a desigualdade existe, é premente. E passa também por aprendermos a fazer uma alocação mais adequada, mais eficaz dos nossos recursos. E com isso eu devolvo a palavra e fico à disposição para o debate. Obrigado, Renato. Nós temos algumas perguntas, mas eu queria aquecer um pouquinho, ver se existe alguma relação, e aí é para os três debatedores e palestrantes. Obviamente, a pandemia levou um número importante de pessoas que tinham comorbidades e eram elas que normalmente utilizavam os sistemas de saúde e foram a óbito, e talvez isso tenha reduzido a ida aos hospitais, porque muitos pacientes tinham comorbidade e, infelizmente, nos deixaram. Entretanto, outros pacientes, os novos comórbidos, os novos pacientes com comorbidade, em virtude de postergar, de deixar por um outro momento, cuidar mais intensamente das suas patologias crônicas, seja hipertensão, diabetes ou oncologia, eles tornaram-se os novos com comorbidade. A sinistralidade vem aumentando muito da carteira das operadoras, porque houve uma evasão também, Renato, talvez, eu não sei se eu estou muito correto nisso, mas me parece ter havido uma evasão de carteira e, automaticamente, você teve um aumento desses novos comórbidos mais graves, AVC mais grave, hipertensão mais grave, infarto, câncer, com uma carteira menor e, automaticamente, aumentando os custos. Isso é uma realidade, apesar dos hospitais não terem retomado ainda o volume pré-pandemia ou pré-vacinação. Como nós notamos, tem pronto-socorro que fazia 15, 20 mil atendimentos, ainda não chegou nem na metade disso, ou 60% disso. Então, em que pese o volume, como você bem mostrou, André,
não termos atingido ainda esse patamar pré-pandemia, mas me parece que o nível de criticidade desses pacientes que não vieram, associado a uma diminuição da carteira, está resultando numa sinistralidade maior e, com certeza, e, consequentemente, uma maior negociação mais forte das operadoras junto aos prestadores de serviço para tentar equalizar esses custos. Essa é uma inferência que tem alguma razão ou não? Estamos errados nisso. André, Renato? Posso responder? Essa está bem na minha área, na minha zona de conforto. Na minha zona de conforto. Eu diria que não tem a ver com redução de carteira, não. Na verdade, do ponto de vista numérico, isso é até surpreendente, houve, inclusive, um aumento do número de beneficiários nesse ano. A gente está ali próximo agora passamos um pouquinho dos 48 milhões de beneficiários, chegamos a ter menos de 47, né? O piso, e as vinha numa trajetória, infelizmente, descendente de beneficiários desde 2013, 2014, e o piso foi realmente 2019. Mas tem a ver com duas situações. Tem a ver com o aumento das despesas, talvez não equiparando a patamares de 2019, mas para nós muito próximo disso, bem próximo disso, e tem a ver com um fenômeno relacionado a 2020, obviamente, que foi dos menores reajustes da história, né? Então, você ficou muito notória a questão do reajuste do plano individual, né? Que, na verdade, foi uma redução de mais de 8%, 8,19% dos planos individuais, que já são planos, a grande maioria deles, que já vem de uma sinistralidade muito alta, algumas dessas carteiras com mais de 100% de sinistralidade, por um histórico já de carteiras que vinham se deteriorando ao longo do tempo. Mas mesmo nos planos coletivos, o reajuste médio, e a gente tinha isso calculado na Abrange até agosto, eu não tenho o número de setembro ainda, era um reajuste médio de 5%, o que pode parecer muito, mas no passado, né, isso pode parecer bastante, ainda é um reajuste, mas vale lembrar que esse é o menor reajuste de toda a série histórica de plano de saúde, onde a inflação médica é notoriamente mais alta que a inflação geral, e, por outro lado, a gente sabe com uma pressão muito grande da inflação geral dessa vez. A gente está completamente na contramão, né? Então, com um reajuste muito baixo ou negativo, em um ano em que todos os outros produtos e serviços caminharam na direção contrária, né? Com aumento de preço muito grande. Isso aumentou, obviamente, o poder de negociação dos grandes clientes, principalmente, e o que gerou essa queda de receita com crescimento de despesa, ainda que não exatamente no mesmo patamar pré-pandêmico, mas em alguns casos muito próximo, pelo menos nas nossas operadoras, levou essa pressão dos clientes por redução de preço, e isso acaba levando, obviamente, as operadoras procurando, as operadoras verticalizadas, tentando ajustar aqui a sua entrega de cuidado, negociando fortemente com fornecedores, buscando ter uma gestão mais eficiente dos custos, e daquelas que trabalham com prestadores credenciados, né, uma chamada para conversa, para tentar buscar formas ou encontrar algum tipo de redução de custo para compensar. Mas tem a ver, sim, com esse movimento de mercado. Então, se de um lado 2020 viu uma situação de queda de despesa e ainda um aumento de receita, porque o reajuste era calculado com base em 2019, nesse ano, o André adiantou isso, né, o efeito foi exatamente o contrário, um efeito de barriga muito grande, que, no caso, por exemplo, dos planos individuais, sem me estender muito, deve levar a um reajuste bem elevado no ano que vem, pela mesma razão, né? A gente vai comparar a despesa desse ano com a despesa do ano passado. O ano que vem, a previsão de um reajuste de 2 dígitos. Essas oscilações são muito ruins para fins de manutenção de pessoas na carteira, né? Essa falta de um nível mais estável de preço é muito ruim e acaba... Por isso que eu acho que talvez essa redução de carteira venha, infelizmente, no ano que vem. Vamos ver, vamos trabalhar para que isso não aconteça. E se vier 2 dígitos, né, pode resultar numa seleção complicada de sair, talvez, aquele que dá equilíbrio e ficar o de maior sinistralidade. E acho que pode até ser complicado. Tem o risco de um ciclo vicioso muito ruim, sim, é verdade. Eu gostaria só de fazer um comentário. Por favor. Sim, eu concordo. Sim, eu queria só fazer um comentário. Eu concordo totalmente com o que o Renato colocou. O grande tema para mim é justamente esse. Quando a gente observa o que aconteceu em 2020, né,
2020 foi um período onde, basicamente, você teve uma redução de demanda pelos serviços e, obviamente, né, isso teve impacto no reajuste. Agora, o reajuste ele tem que ser pensado para frente. Então, ele está impactando. Esse reajuste agora, praticamente nulo, né, dos planos de saúde, aconteceu igualmente nos Estados Unidos, os planos não tiveram praticamente reajuste por causa da restrição da demanda, ele vai impactar justamente no momento onde você tem o retorno dos pacientes crônicos, de pacientes crônicos com maior número de comorbidades, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, os custos, nesse momento, estão crescendo no momento onde praticamente as receitas, especificamente dos planos, não aumentaram. Essa é uma questão que nos faz pensar um pouco como é que se deve ser montado o critério pelo qual você vai reajustar planos de saúde, ou deixar eles reajustarem num momento mais ou menos livre, ou fazer uma média prospectiva, onde você possa pensar alguma coisa do passado e do futuro. Porque, eventualmente, você tem sempre aquilo. Eu converso muito isso com o Cláudio Contador, que é um economista que tem aquela questão dos indicadores antecedentes, que a gente tem que, de alguma forma, colocar alguns indicadores antecedentes na saúde. É uma coisa que a gente não existe na área específica quando você avalia custos e quando você avalia preço do setor. Então, essas são questões que têm que ser pensadas, porque senão você cria desbalanceamentos que podem afetar a saúde financeira e até mesmo a entrega de serviços para os beneficiários dos planos. São questões que têm que ser pensadas, do meu ponto de vista. Obrigado. Obrigado, André. Bom, faltando 2 minutos para encerrar. Nós temos aqui inúmeras perguntas e cito alguns: a Emília Coelho, a Natália Costa, a Ana Caroline Carvalho, a Lúcia Eide, Gabriela Butrico, Denila Bueno Silva, Carolina Rosa, Lucas Domingos, ou seja, N perguntas, e eu vou pedir para a Beatriz depois encaminhar para vocês, palestrantes, tem perguntas para todos vocês, para que nós possamos responder e mandar a essa nossa audiência. Eu queria agradecer imensamente a brilhante exposição do André, do Jarbas e do Renato. Vocês realmente fizeram um trabalho espetacular, pena que só temos 1 hora, e para não atrapalharmos o andamento desse CONAP, que está sensacional, com grandes palestras, eu gostaria de agradecer, deixar para suas considerações finais, e em seguida, nós temos 1 minuto, eu devolvo para a Isabela, que é a nossa hostess. Por favor, André, suas considerações finais para agradecimento, Jarbas e Renato, em 1 minuto. Olha, eu queria agradecer a possibilidade de estar com vocês aqui, também escutar muito o que eu aprendi com o Jarbas e com o Renato. Quer dizer, o Jarbas está envolvido numa luta incessante aí para melhorar as condições da América Latina, que são muito particulares, quando a gente observa como região, é uma região que está sofrendo particularmente muito com a questão do Covid, e isso impacta muito os serviços de saúde por causa do peso da informalidade. Então, eu acho que essas são questões que têm que ser pensadas também um pouco mais no futuro. E eu acho que realmente as considerações que o Casarotti colocou são muito boas, mas eu penso um pouco mais adiante, no sentido de que existe uma série de reformas que têm que ser pensadas, e daqui para frente, essas reformas têm que ser pensadas colocando todas essas variáveis que estão associadas à pandemia como parte do processo e fazendo modelos preditivos melhores. O que a gente está vendo nesse momento, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, é que todo o setor hospitalar e todo o setor de seguros estão começando a adotar estratégias preditivas com uma forma muito mais pesada no seu planejamento estratégico. Essa é uma lição que eu acho que a gente tem que pensar para o Brasil também daqui para frente. Obrigado, André. Jarbas, por favor, palavras finais para despedir da nossa... Obrigado. O que eu gostaria só de, como comentário final, que as lições que a gente está aprendendo ainda com a pandemia, em termos de sistemas mais resilientes, em termos de acesso equitativo, em termos de uma melhor capacidade de resposta a futuras crises de saúde pública, a melhoria da governança global, né, para responder a essas crises, elas devem nos levar também a uma reflexão de que nós não podemos pensar que sair da pandemia é voltar a 2019. Eu creio que nós temos aí um passivo que é necessário de proteger em termos de ganho de saúde pública, aproveitar alguns legados da pandemia para avançar. Algumas estratégias que já estão disponíveis, que já poderiam estar sendo utilizadas, plataformas, estratégias, ferramentas, e não eram, poderiam agora ser implementadas de maneira criativa pelos sistemas de saúde para ter muito mais resolutividade para eliminar barreiras, fazendo com que as pessoas
tenham mais acesso efetivo. Muito obrigado. Obrigado, Jarbas. Por favor, Renato, com você para últimas palavras. Super rápido. Só agradecer mesmo mais essa oportunidade dada pela ANAP, pelo Comitê Científico do CONAP. Um prazer estar aqui. Ouvir o doutor André é sempre um prazer. Já ouvi algumas vezes, a gente aprende muito. Agradecer muito, aproveitar aqui só como última fala, agradecer muito ao doutor Jarbas, que tem muitos serviços, uma longa lista de serviços prestados ao Brasil, de Ministério, de Anvisa, e agora agradecer muito esse trabalho que a OPAS tem feito. E aí aproveito, doutor Jarbas, agradeço também em nome da brilhante doutora Socorro, que faz um trabalho sensacional aqui no Brasil, é uma parceira muito grande da saúde brasileira, tanto da saúde pública e da saúde privada também. Obrigado pelo serviço que vocês prestam para o nosso país e para o nosso continente. Obrigado, um grande abraço a todos e encerramos a mesa e devolvo para a Isabela. Muito obrigado, Isabela, é com você. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, boa tarde a todos. Que aula, não é? Foi excelente, não foi? Gostou? Então aproveite e use as hashtags CONAP ou CONAP 2021 para compartilhar alguns conteúdos que fez sentido para você e que você sabe que pode contribuir para a área de algum colega seu. Eu já fiz isso nos meus stories, já compartilhei nas minhas redes sociais. Vários hospitais que estão conosco aqui também já fizeram ao vivo, então aproveite e faça também.